Olá, seja muito bem-vindo a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu me chamo Charles Souza, estou aqui hoje com a Thalissa Cardoso. Tudo bem, Thalissa? Tudo bem, tudo jóia. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Então, o tema de hoje é sobre experimento na Alameda Técnica de Viver. Talvez você que esteja vendo sobre isso pela primeira vez não saiba o que é Alameda, né? A gente vai comentar justamente sobre isso. E olha, é uma oportunidade muito importante, né, para o inversor existencial ou mesmo para qualquer pesquisador da Conscienciologia, né? A gente vai abordar sobre isso mais a seguir. Então eu vou começar lendo o mini currículo da Thalissa. Ela tem 25 anos, é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, reside em Foz do Iguaçu, Paraná, é psicóloga e orientadora profissional e de carreira e voluntária da Associação Internacional de Inversão Existencial, a Sinvexis, desde 2018. Muito bem, então vamos começar. O que é Alameda Técnica de Viver? Uhum. Bom, primeiramente agradecer o convite, né? A Alameda Técnica de Viver é um laboratório que a gente tem aqui no campus de Invexologia. Então, como objetivo da Sinvexis enquanto instituição é aprofundar na técnica da Invex, é a gente conseguir ser voluntário, aplicar a técnica, otimizar a vida desde a juventude. Uhum. Então, uma das estruturas que contém nesse campus de Invexologia é o laboratório da Alameda, né? Então, é uma representação através de totens, né? Através de marcos, que vai do 0 aos 100 anos, onde representa ali a vida humana da pessoa. Então, ela contém, acho que de 0 a 100, né? A cada 10 anos tem um totem, né? E tem também 4 praças, né? Então, é contido pela Praça da Ressoma, a Praça dos 26 anos, a Praça dos Laboratórios e a Praça da Dessoma. Então, é um laboratório, né? A Alameda é essa caminhada, né? Que a pessoa faz com o objetivo de refletir sobre a vida humana dela. Então, é um laboratório com esse enfoque. Ele é feito a céu aberto, né? Então, as condições climáticas, a natureza, o clima, tudo isso interfere, né? Influencia ali na própria utilização, né? Disso ao longo do experimento, né? A equipe extrafísica utiliza desse mecanismo, onde o objetivo, então, é a pessoa conseguir fazer essa autorreflexão, essa ponderação sobre a vida humana dela. Ah, que bacana, muito legal. E então tem uma lógica pelo formato, arquitetura da Alameda, né? Tem essa lógica de representar a vida intrafísica. Sim, sim. Eu até recomendo, né, para quem tiver interesse, um verbete, que é o verbete Alameda, Técnica de Viver, que foi defendido pelo Alexandre Baltazar, né, um dos propositores da própria Alameda. E por que ela é em linha reta, né? Por que ela não teria algumas curvas? Por que ela não tem, né, outros formatos? Porque o objetivo da vida humana, pelo menos quando a gente aplica Invexis, né, a partir da técnica evolutiva, é que a pessoa tenha uma linearidade, que ela saiba o que ela quer, por que ela quer, como ela vai fazer isso. Então, é um preparamento técnico da vida humana, uma otimização desde já. Então, é nesse sentido, né, a linearidade por conta também desse objetivo de buscar ter uma vida humana realmente mais centrada, mais que não tenha, né? Claro que a gente passa por contrafluxos, né? Mesmo aplicando a Invexis, mas a ideia é ter sempre esse caminho mais retilíneo. Sim, o mais otimizado possível. Exatamente. Legal. Esse formato. Ah, bacana. Então é um laboratório de autoexperimentação. Isso. Atualmente, né, a modalidade que a gente tem hoje disponível na Alameda é a do autoexperimento. Nessa modalidade em específico, a pessoa... eu já vou explicar um pouquinho, tá? Como que Tranquilo. funciona. Então, são 3 etapas que o experimento acontece. Então, no primeiro momento, ocorre um acolhimento, onde ele é recebido na sala de aula aqui da Sinvexis. E por 30 minutos, ele dá uma olhada no material que ele recebe. Então, o manual do experimentador, a caneta futura, uma prancheta e a timeline, que é uma representação gráfica da vida humana em formato de papel. E depois ele fica um tempo sozinho na sala, já fazendo as reflexões, já entrando ali no processo do autoexperimento, durante esses 30 minutos. Então, na segunda fase do experimento, ele vai para a Alameda, para a Praça da Ressoma, em conjunto com os monitores que deixam ele ali. E aí, por 1h30, ele percorre a Alameda da forma como ele achar melhor. Então, nessa modalidade que a gente tem disponível, a pessoa faz o trajeto sozinha. Então, somente em conjunto com a equipe extrafísica, né? Tem alguns monitores, mas eles ficam mais com
com questões intrafísicas, né, para ver se está Uhum. tudo bem com a pessoa, se tem alguma questão. Então, por 1h30 ela fica nesse caminho, da forma como ela achar melhor, né? Então, o experimentador ele pode trazer algum objetivo em específico para refletir ao longo da Alameda, ou às vezes ele mesmo pode vir com uma tábua rasa, né, ver o que acontece, então é uma possibilidade também. E terminando essa 1h30, ele retorna para a sala de aula, onde ele fica novamente um tempo sozinho para fazer algumas anotações e reflexões finais. Uhum. E aí depois os monitores entram na sala e fazem também uma entrevista, que é para ver como é que tá as condições holossomáticas e também a fim de desenvolvimento da pesquisa, né, científica dentro da própria área de laboratórios da Sinvex. Uhum. Então, acho que eu fui um pouco além, né, dessa pergunta, mas só explicando também como é que funciona essa modalidade que a gente tem hoje, que é o autoexperimento. Uhum. Ah, bacana comentar já sobre isso, que a próxima pergunta era sobre como realmente funciona a autoexperimentação. E daí, então, nesse trajeto, nesse período de 1h30, não necessariamente a pessoa precisa ir até o final lá do totem de 100 anos, né? Não, e assim, a gente já teve 40 experimentos que Ah, aconteceram bastante. até o dia de hoje, dia 26, né? Hoje é dia 26. Dia 26 de janeiro. 40 experimentos e assim, já aconteceu de diversas formas. Tem experimentador que às vezes chega e vai direto para a Praça da Dessoma e depois volta. Uhum. Tem outros que ficam somente até os 10 anos. Tem outros que param em alguma idade específica. Então, a forma como é utilizado é muito pessoal e também daquilo que ele percebe como intuição, como insight, às vezes, da própria Equipex. Né? Uhum. A nossa intenção, né, enquanto área de laboratórios, é criar mais modalidades, né, quem sabe uma modalidade grupal, ou, enfim, outras formas, né, da gente também aproveitar a própria infraestrutura da Alameda com outras temáticas, outras modalidades de experimentos também. Legal. E qualquer pessoa pode realizar o experimento? Sim, qualquer pessoa, né? A gente começou os experimentos no dia 4 de agosto de 2022. Então, a gente primeiro abriu para os voluntários, para a gente fazer alguns experimentos pilotos, e depois foi aberto, então, para toda a comunidade, né? Então, hoje tem um pré-requisito para fazer essa modalidade, que é ter feito algum curso de entrada de conscienciologia. Então, existe esse pré-requisito, mas também, mesmo sendo de outra instituição, não sendo voluntário da Sinvex, sendo da CCCI, ou não é voluntário, mas já tem algum curso de entrada, a pessoa também pode realizar o experimento também. Entendi. Porque como o experimento envolve, digamos, a multidimensionalidade, né, o contato extrafísico, a pessoa pelo menos tem que ter essa introdução sobre multidimensionalidade. Porque como tem também um próprio manual do experimentador, que ele já tem, né, alguns conceitos, já tem uma introdução ali à conscienciologia, se a pessoa tem essa base, fica mais fácil também de ter esse melhor aproveitamento. Entendi. Ah, bacana. Inclusive, às vezes, para o pessoal que está assistindo pela primeira vez, né, a gente sempre comenta aqui no Teática que as pesquisas, os trabalhos do voluntariado que a gente faz são pautados na conscienciologia, né, que é uma ciência que tem como base o paradigma consciencial. E uma das bases é justamente a multidimensionalidade, ou seja, tudo que a gente pesquisa aqui é baseado em várias dimensões, além da dimensão intrafísica, né, dessa matéria. Então, o que a gente está levando em consideração aqui, né, envolve a multidimensionalidade, justamente porque a gente pressupõe que a gente interage com consciências de outras dimensões, né? E aí, no caso da Alameda, inclusive, a gente entra bastante em contato, né? Se a gente ficar mais lúcido, mais atento na hora para entrar em contato com os aparadores, né? Consciências que são mais avançadas evolutivamente, que podem auxiliar a gente, às vezes, a ter inspirações, a alavancar o nosso processo assistencial, né? Inclusive, se quiser pesquisar mais, tem uma série de vídeos no YouTube, na Sinvex também, sobre conscienciologia, né, sobre o paradigma consciencial. Bom, e aí, então, trazendo para um contexto da Invex, qual que é a importância que você vê de um inversor realizar essa autoexperimentação na Alameda? Tá, eu vou falar um pouco da minha casuística pessoal, e aí também complementando com aquilo que eu vejo enquanto monitor e também enquanto epicentro, né, atualmente desses experimentos que vão acontecendo na Alameda. Porque a gente pode parar para pensar, né, o que é o ambiente da Alameda, né? É um momento ali em que a pessoa vai tirar 2h30 do dia dela para conseguir fazer um levantamento de toda a vida dela. E aí a gente pode pensar através da multidimensionalidade, igual você trouxe. Então, não é somente esta vida humana, mas tudo aquilo que ela já realizou e aquilo que ela pretende também realizar. E aí, até extrapolando um pouquinho, né, pensando no contexto multidimensional, né,
para quem será que é interessante observar ali uma outra pessoa que está fazendo um experimento avaliando a própria vida? Né? Às vezes para a própria consciência que está hoje no curso intermissivo. Então, a gente tem como hipótese, né, que existem os cursos intermissivos e que existem consciências extrafísicas que estão se preparando para a vida humana. Ou seja, elas estão observando, às vezes estudando, vendo como a gente faz com a Invexis, né, porque, né, eu penso que é interessante para elas saber também como isso funciona para que ela esteja também preparada para a vida intrafísica, que a gente sabe que não é fácil. Então, qual seria o melhor ambiente para isso? Né? Eu entendo que a Alameda é uma grande possibilidade para essa consciência estudar e aprender um pouco mais com esse outro experimentador. Sim. Então, eu vejo que isso é muito sério, isso é muito profundo, porque a gente, enquanto aplicante da Invexis, a gente tem as nossas melhorias íntimas, né? A Invexis é uma técnica que visa a assistência desde a juventude, e isso envolve não somente as pessoas do nosso dia a dia, mas às vezes consciências extrafísicas também. Então a gente precisa ficar de olho, né, às vezes o exemplarismo, né, toda essa forma. Então eu vejo que a pessoa realizando o experimento da Alameda desde cedo, imagina, fazer o experimento com 15 anos, com 11 anos, a pessoa já consegue ter ali um momento de reflexão, um balanço, uma avaliação crítica da infância, de como que foi o processo de gestação, como que foi o processo da primeira infância, aprendizados, brincadeiras, ideias inatas que a pessoa teve, às vezes alguma experiência parapsíquica também que ela pode ter tido nessa infância que foi marcante, na pré-adolescência, na adolescência, então... e existe também o processo do porão consciencial, né, que vem a partir do momento que a consciência ela passa ali pelo desenvolvimento biológico e ela está também predisposta a ter mais reações de acordo com esses instintos, né? Então, a técnica da Invexis é uma forma de ter profilaxias, né? Evitar os mata-burros. Então, você ter essa possibilidade, oportunidade de parar, repensar, ponderar sobre a vida humana, o que você pretende realizar, né? Considerando o presente até o futuro, eu vejo que é uma forma do inversor se vacinar. Sim, né? Faz Ter sentido. ali a profilaxia e também ter essa assistência, como eu disse antes, né? Essas consciências que às vezes estão no curso intermissivo, enfim. Ou até outras, né? Vamos pensar, às vezes uma consciência acabou de dessomar, né? Então, às vezes a própria Equipex pode utilizar desse contexto para trazer alguma lucidez, auxiliar na própria assistencialidade ali também. Sim. Né? Ah, bacana. Ter essa oportunidade de assumir a Invex, né, o quanto antes e poder utilizar da Alameda também para ter uma autocognição maior, né, de como você funciona, de como o ambiente ao seu redor, as outras consciências funcionam. Isso Sim. é muito valioso, realmente. Sim, até pensando no contexto da juventude, né? Às vezes o jovem tem a impressão de que aquilo que ele está vivendo ou é para a vida inteira, né? Ou é um grande fator que vai acompanhar ele para a vida inteira, então não tem mais volta. Às vezes essa dramatização excessiva da vida humana. Então eu vejo que o laboratório é também uma forma da pessoa conseguir sobrepairar, equilibrar as vivências que ela tem e dar o devido peso emocional. Isso faz com que a pessoa consiga assumir muito melhor a Invexis, porque ela consegue dar o real peso às coisas, os acontecimentos da vida humana e realmente focar naquilo que importa, que no caso é a consecução da proeza. Ah, muito legal. Você comentou que de pessoas mais novas, né, de 14, 15 anos, já teve o caso de algum experimentador bem novo nessa idade? Já. A gente já teve, até o momento, 2 experimentadores com 15 anos. Né? Ambos não são voluntários da Simvex, né? Foram pessoas que conheceram, que tiveram interesse e que realizaram. Entendi. E a gente também já teve pessoas muito mais velhas também, né? De 57 anos, 60 anos. Ah, então... que legal. Bacana, de todas as idades. Bacana, muito bom. E até acho interessante explicar também a definição de curso intermissivo, né, que a gente trouxe aqui. Às vezes a pessoa também que está assistindo o vídeo não entende bem o que é curso intermissivo. Basicamente seria um curso entre vidas, né, entre missões, que seria o intermissivo. A gente pressupõe dentro da Conscienciologia que antes da gente ressomar, da gente reencarnar nesse corpo físico, a gente... Pessoas que, digamos, querem assistir os outros, querem alavancar o processo evolutivo de maneira mais técnica,
gente assume que eles realizam cursos com consciências mais avançadas na dimensão extrafísica, antes de renascer, entre uma vida e outra, para justamente otimizar essa próxima vida, né? E aí existe uma série de cláusulas que a pessoa consegue desenvolver nesse curso intermissivo, que ela vai buscar pôr em prática aqui nessa vida intrafísica quando acabar ressomando. Então, isso também tem a ver com a programação existencial, né, que você comentou, ou ProExis, que também pode ser conhecido como propósito de vida, né, que é a pessoa justamente olhar para essas cláusulas e começar a executar elas com o objetivo de cumprir o que ela precisa fazer nessa vida, que é cumprir a programação existencial. E aí, caso você queira aprofundar mais nessas pesquisas, né, tem também outros vídeos na Conscienciologia sobre o ProExis também. E, obviamente, não precisa acreditar em nada do que a gente está falando aqui, né? O inteligente é fazer suas experiências pessoais, né? Pesquisas pessoais sobre os temas. Bom, então agora, você já comentou um pouco sobre a sua experiência, mas eu gostaria de saber mais. Como é que foi o teu experimento na Alameda? Até o momento eu realizei 2 experimentos na Alameda. O primeiro deles eu fui com a intenção de trabalhar duas faixas etárias que foram importantes na minha vida. E o outro eu fiz como uma tábula rasa, né? E, assim, é muito interessante de ver como que o experimento, a Alameda, né, ela é muito grande ali, né? Mas, assim, a sensação que eu tive foi que era um ambiente blindado, né? Era realmente um holopensene do meu experimento, daquilo que eu fui para trabalhar, daquilo que eu gostaria de refletir. E, assim, foi bem interessante, assim, eu recomendo a todos fazerem, né? Sugiro, inclusive, para que tenham as suas experiências. Mas isso aconteceu num momento importante de balanço, né? De identificação dos marcos, principais marcos evolutivos, né? Então, o que aconteceu nesses 25 anos de vida. E também o segundo experimento foi mais voltado para questões de prospectiva. Então, aquilo que eu busco de desenvolver, de tema de pesquisa, ampliação também sobre o próprio público-alvo de assistência, né? Então, relembrei de algumas ideias inatas, algumas sugestões e inspirações também, né? Dos próprios amparadores sobre próximas atitudes, assim, e melhorias íntimas. Mas, em resumo, do meu primeiro experimento, eu vejo que o principal foi a respeito do envelhecimento. Então, veio bem a tônica de que o envelhecimento saudável começa na juventude. Bacana isso. Então, é algo até disruptivo, né? Mas com 24 anos, 25, eu vou querer, na época eu tinha 24, né? O que eu vou querer saber de envelhecimento, né? E, não, é claro que a gente precisa saber sobre envelhecimento. Sim. Principalmente pensando no contexto da Invexis. Porque se a gente tem algo para fazer, né? Seja de nível de assistência, né? De publicações, enfim, a gente precisa também pensar como que está o nosso corpo somático, né? Para sustentar essa proexis. Então, ver essa reflexão, não somente no caso de condições somáticas, mas condições holossomáticas como um todo. Então, e aí reflexões relacionadas a esse processo de envelhecimento, de autocuidado, de hábitos sadios, que nada mais é do que uma forma, de fato, da gente otimizar ainda mais a vida humana e, de fato, levar a sério, né? Pensar que, não vou ser jovem para sempre, né? Como eu quero estar, qual a condição do meu corpo físico que eu vou deixar lá para a Thalissa do futuro. Sim. Então, isso é bem importante da gente levar em consideração, né? Então, essa foi a tônica, assim, do primeiro experimento. E do segundo, veio bastante a tônica sobre de que a vida vale a pena ser vivida, né? Então, reflexões nesse sentido, de perspectivas também. Então, é um ambiente muito rico, né? Cada experimentador é de um jeito, cada experimento é da forma singular ali, daquilo que às vezes a pessoa está demandante no momento. Então, às vezes a pessoa pode até ir com alguma expectativa, né, com relação ao experimento, mas o ideal é realmente ela não ir com tanta expectativa, mas buscar ficar aberto com aquilo que é o necessário naquele momento evolutivo dela. Né? Bacana, ótimas reflexões. Legal. E como é que foi o acoplamento com o amparo extrafísico durante o experimento? A gente já comentou um pouco, né, sobre o amparo que está presente na Alameda, o amparo acaba sendo de função, né, para a questão da própria autopesquisa do pesquisador. Poderia comentar um pouco no seu caso? Sim. O que eu percebo
de fato, sim, é uma postura extremamente sigilosa. Uhum. Então, é aquilo, o que precisa ser feito, da melhor maneira que precisa ser feito e com um respeito muito grande ao pesquisador. Uhum. Então, em momento algum, há algum extrapolacionismo ou algo que possa ter mais danos negativos do que positivos. Então, eu percebi esse respeito muito grande e esse sigilo, sabe? Então se a gente tem ali uma intenção retilínea, uma intenção cosmoética, assistencial, a ideia, naturalmente, é que a gente também consiga se conectar com consciências que também têm esse interesse. Sim. Né? Através da nossa pensanidade, a gente vai se conectar com consciências que têm essa intenção também. Uhum. Então, eu vejo que é uma Equipex bem específica, técnica, séria, responsável, com esse objetivo mesmo de fazer o que precisa ser feito. Sim. Ah, muito bacana. Até a gente comenta dentro da Conscienciologia que onde há esforço há amparo, né? Então, se você está buscando evoluir, buscando se conhecer mais, se auto-pesquisar, você está se esforçando, então tende a ter, né, um apoio extrafísico dos amparadores para auxiliar nesse processo, né? E o que eu percebo assim, também relacionado a essa temática de amparo é como se você fosse andar de bicicleta. Às vezes no início a gente precisa de rodinha. Sim. A gente precisa de um acompanhamento mais intenso, né? Ali uma ajuda maior. Mas depois, quando a gente consegue aprender a ter equilíbrio, existe também, deixa a pessoa ir, sabe? Uhum. Então, até para desvincular dessa ideia religiosa de que o amparador vai me acompanhar a vida inteira e tal, independente do que eu estiver fazendo. Não, ele está predisposto à assistência. Uhum. Né? Então, você não tá? Então, trazer também essa assunção de responsabilidade, eu vejo, para o pesquisador. Né? Sim. Para a gente ter essa postura mais de assunção, de autonomia, de interdependência, né? Uhum. Então, eu vejo que isso é importante também. Muito importante. E você comentou da qualificação da intenção, né? Porque, assim, como qualquer laboratório consciencial, o objetivo é você se pesquisar, né? Isso. Então, se você vai, às vezes, para querer falar para os outros que fez o laboratório, ou para, às vezes, querer, talvez, se autopromover fazendo laboratório, essas outras intenções acabam sendo um pouco desqualificadas, então eu imagino que isso afasta do contato com o amparo, né, durante o experimento. Ainda não fiz, né? E eu vou querer fazer para... Esperamos você lá, tá, Com certeza. Charles? E vou querer para me auto-pesquisar realmente, porque Aham. parece que é uma mudança de chave. Sim, bem importante. Inclusive, a minha próxima pergunta era se... Era, na verdade, na sua opinião, qual foi a principal mudança, seja de pensamento, de comportamento, que você teve antes e depois do experimento? Tá. O que eu posso comentar, acho que é muito daquela linha que eu já trouxe, né? Do envelhecimento saudável começa na juventude. Uhum. E isso envolve você entrar em contato com você, se predispor a isso. Então, não é algo fácil, não é algo simples. A gente sabe que imagina, essa intraconsciencialidade tem camadas, né? Sim. Então, a pessoa precisa também ter ali algum estofo, ter realmente a intenção de se aprofundar. Então, eu vejo que nesse desafio, né? E aí, então, para mim, a principal mudança foi essa, né? Dessa questão de qualificação, de melhoria íntima, de balanço da vida humana, de perspectiva, né? Não vou entrar muito em detalhes, né? Uhum. Mas nesse sentido mesmo, tá? Entendi. Aí só, acho que algo que eu não comentei a respeito do experimento, que eu acho que vale a pena, é que esse laboratório não é consciencioterapia e não é conscienciometria, Uhum. né? É um laboratório. E aí isso exige uma postura também diferente do próprio experimentador, né? Então, é para você buscar as suas reflexões consigo mesmo e ver o que você pode desenvolver, o que você quer fazer da vida, né? A partir de então. Mas de chamar a atenção porque é um espaço diferente, né? Às vezes Sim. as pessoas podem confundir, então eu posso ir lá e falar sobre a minha vida e tal, com os monitores. Uhum. Não é esse o foco. Uhum. Né? É realmente uma análise otimista, uma análise traforista e presencista, né? Da vida humana do experimentador também. Ah, bom. Importante diferenciar. Sim. Bacana. E, bom, você já comentou um pouco, né, dentro do voluntariado você também é quem ajuda a organizar os experimentos, né? Uhum. E
qual que é a diferença entre fazer o experimento e auxiliar na organização do experimento de outros experimentadores. Aham, aham. Então, recentemente, né, acho que foi criado em agosto a nova área da Simvexis, que é a área de laboratórios, Uhum. que hoje está na coordenação a Flora Miranda e a Débora Leite. E aí na equipe tá eu, Thalissa, o Leonardo Medeiros, Felipe Oliveira e mais outros voluntários também que auxiliam no outro laboratório dentro do campus, que é o Serenário. Aham. Então é uma grande equipe, né, de voluntários. Não vou saber o nome de todo mundo, Aham, mas tranquilo, são muita vários gente. plantonistas, pessoal responsável pela infraestrutura, que fazem de fato o experimento do Serenário acontecer. E aí então é algo dessa nova gestão atualmente, né, de 2022, né, que eles assumiram, Aham. e agora 2023. E aí também, né, atualmente eu estou como epicentro ali responsável pelos agendamentos Uhum. e também na função de monitoria, né, mas existem uma escala de monitores, então vários voluntários aqui da Simvex auxiliam nesse processo, que é algo muito importante. Então, até atualmente, a gente tem uma monitora mais jovem, que não me lembro ao certo quantos anos ela tem, mas tem 22, né, 21 anos. Uhum. Então, existe esse auxílio de toda a equipe, toda a Simvexis, nessa escala de monitoria também. Então, o que eu vejo, assim, na minha experiência, é que, novamente, esse respeito, esse sigilo pensênico, assim, com relação ao experimentador. E a cada semana, né, os experimentos acontecem toda quinta-feira e todo domingo, no período da manhã, de 7h30 às 10 horas da manhã. Uhum. E a gente sempre faz também uma ligação, para assim que a pessoa faz o pagamento, né, que ela se inscreve, a gente faz também uma ligação breve para fazer uma contextualização da pessoa sobre o que é o experimento, como que vai funcionar. Uhum. E aí a gente divide também essa função dentro da área de laboratórios. E eu vejo que quando eu faço essa ligação, a gente se conecta imediato ali com o experimentador, Uhum. né? Então, é uma postura ali também de conexão. Às vezes, tanto alguma demanda que a pessoa tenha. A gente faz a escagem, querendo ou não, também, de consciências, enfim, Uhum. para que realmente o experimento aconteça da melhor forma. Então, eu já vi isso acontecer. E é uma forma também que eu vejo, assim, na minha vivência, de me qualificar mesmo, sabe? De ver, como que é a atuação do amparador intrafísico? Sim. Do extrafísico, e aí como trazer isso para o intrafísico? Uhum. E é algo que a gente busca fazer ao longo da monitoria da Alameda. Então, o monitor, ele está ali disponível para questões intrafísicas, para o cuidado, para que a pessoa esteja nas melhores condições para que ela tenha as reflexões que ela precisa ter, né? Uhum. Que ela está ali predisposta a ter as reflexões. Uhum. Então, é esse cuidado, sabe? O monitor da Alameda tem essa postura enquanto amparador intrafísico. Sim. Então, é um grande treino para a pessoa também aprender, às vezes, a saber o momento certo de pontuar algumas questões ou não, né? De ter esse respeito, de atuar ali mesmo como um facilitador, né? Sim, entendi. Bacana. E é muito assistencial porque você tá ali não medindo esforços para o experimentador ter o experimento mais adequado possível, né? Mas com o maior conforto possível para Isso. focar nas autopesquisas dele. Muito bom. E parece uma equipe grande, né? De bastante pessoas que precisam ser mobilizadas para um experimentador conseguir realizar um experimento bem adequado, né? No caso, tem essa diferenciação, né, do laboratório do Serenário, da Alameda. Do laboratório do Serenário, realmente, são mais pessoas, que Uhum. envolve ali o trabalho de 20 pessoas para um experimentador. Mas já na Alameda é uma quantidade menor de pessoas, né? Mas Entendi. ainda assim, existe ali muito trabalho, né? Agendamento de escala e tudo mais. Aham. Mas que nada fora daquilo que a gente já não previa também, né? Já não Uhum. estava se Entendi. preparando para isso. Legal. Inclusive, a gente tem que fazer um teática sobre o experimento no Serenário também, né? Vamos marcar aí para os próximos teática inversiva. E para quem tem interesse em fazer o experimento, como é que funciona para realizar ele? Onde é que ele entra em contato? O que tem que fazer para conseguir marcar um experimento? A pessoa está vendo aqui teática inversiva sobre a Alameda, como é que ela faz para entrar em contato? Tá, ela pode mandar um e-mail pro e-mail da Alameda, @simvex.org,
ou mandar algum direct no Instagram, ou mensagem através do Facebook. Uhum. E aí a pessoa vai ser direcionada para o setor de agendamentos, né? E aí ela faz o pagamento. Atualmente o valor do experimento é R$160. Uhum. Para os menores de 21 anos tem um desconto de 50%, então Que é bom. R$80, né? O objetivo da Invex é facilitar para o pessoal mais jovem, então nada mais justo, né? É. Então a ideia tem esse desconto, assim que ela faz o pagamento, né? Envia o comprovante, a gente faz ali o agendamento do melhor dia para a pessoa, é também disponível na nossa agenda. E aí, mediante isso, tem essa ligação, né, que é feita. E aí a pessoa já tem as orientações certinhas do horário que precisa chegar no campus, vestimenta, sono, né, todo o preparativo de fato para esse experimento. Uhum. E é interessante pensar que esse experimento não começa na Alameda, sabe? Às vezes, de acordo com a predisposição, com a abertura, com a postura da pessoa, às vezes pode começar antes. Começa com o posicionamento dela em querer fazer. Uhum. E aí, é claro, quando ela faz o pagamento, ela coloca ali, ela define para ela mesma que naquele determinado dia, horário, ela se compromete em fazer o experimento. Tem também, né, maior amparo ostensivo para ela conseguir, enfim, né, realizar o experimento. Uhum. Então, e aí também o término não termina só quando ela sai da Alameda. Também já ouvimos casos de, às vezes, experimento que continua ao longo de 2 semanas, né, com as reflexões, com as ideias ali da pessoa. Uhum. Pode ser também algo estendido de acordo também com essa demanda, né? Entendi. Então, Que legal. É bem singular. Uhum. Então, já chegando na reta final do nosso teática, qual dica você daria para a pessoa que vai fazer o experimento, com base na sua casuística pessoal, né? O que ela pode fazer para aproveitar melhor o experimento da Alameda? Olha, eu acho que compreender as expectativas, se há alguma expectativa, qual é, Uhum. para que ela possa aproveitar de maneira realista, de acordo com o nível evolutivo, o momento, o contexto de vida, porque para cada pessoa é diferente. Então, a ideia é que ela possa ter uma postura mesmo enquanto pesquisadora, enquanto realmente ter essa postura mais assertiva, né, com relação à própria vida humana dela. Entendi. Então, eu vejo que são algumas orientações, né? E é isso, nossa agenda está aberta. Esperamos você, Thiago. Com certeza. Vou me inscrever logo. Os próximos experimentadores também, né? Quem tiver vontade de fazer o experimento, só entrar em contato comigo. Ah, show de bola. Tem mais algum tópico que a gente não comentou que você gostaria de abordar? Não, eu acredito que é isso, né? Eu vejo que é um experimento que, de fato, você vai trabalhar aquilo que você se preparou para fazer. Uhum. Então, o nível, a profundidade vai de cada pessoa. Sim. Né? E aí, enfim, né? Sobre as ideias inatas, sobre, às vezes, comportamentos, mecanismos de funcionamento pessoal, prospectiva. Então, no próprio manual do experimentador tem uma síntese consciencial. Então, ele coloca ali o megatrafor, megatrafar, ele faz uma análise da postura dele atualmente. Então, é um material bem rico, né, a título mesmo dessa autopesquisa. Ah, legal. Fiquei muito motivado para fazer o experimento. Que bom. Legal. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um Teática Inversiva. Lembre de deixar o gostei aqui no vídeo se você curtiu. Ou se não gostou, comentar por que não gostou, né? Deixar sugestões para a gente melhorar o quadro do Teática Inversiva. Compartilhar esse vídeo, né? É importante sempre buscar levar para pessoas que estejam interessadas no experimento da Alameda, né? E para possíveis aplicantes da inversão existencial. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, né? O canal da Sinvex no YouTube tem uma série de vídeos muito bons sobre inversão existencial. Beleza? Thalissa, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.